Olá, hoje iremos entender melhor sobre a teoria do Big Bang. Irei explicar como surgiu a luz de acordo com a ciência. E muito mais. Meu nome é Mailson. E esse é mais um Segredos do Universo. A teoria do Big Bang descreve a origem do universo a partir da expansão violenta de uma partícula muito densa e extremamente quente que teve início há 13,8 bilhões de anos, aproximadamente. Essa expansão não cessou, o que pode ser observado por meio do afastamento das galáxias. Essa é a teoria mais aceita pela comunidade científica para o surgimento do universo, tendo sido elaborada na década de 1920 e aperfeiçoada à medida que os estudos sobre o cosmos foram se tornando mais complexos. Existem elementos que atestam a teoria do Big Bang, mas os trabalhos que buscam por novos indícios da sua ocorrência continuam. O que diz a teoria do Big Bang? A teoria do Big Bang é a explicação mais aceita para a origem do nosso universo. De acordo com essa hipótese, todos os elementos conhecidos e desconhecidos que estão presentes no espaço vieram de um único ponto de altíssima temperatura e densidade infinita que era chamado então de átomo primordial. Há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, esse único ponto começou a se inflar, o que decorreu por uma pequena fração de tempo, e explodiu logo na sequência, isto é, começou seu processo de expansão, que continua até o presente. Segundos após o início da expansão, o universo era composto essencialmente por um conjunto de partículas chamado de plasma de quark-gluons, que foi apelidado de sopa primordial. Sua temperatura era de 5,5 bilhões de graus Celsius, o equivalente a 10 bilhões de graus Fahrenheit. Esse plasma foi gradualmente resfriando, e a interação das partículas que o constituíam deu origem a elementos como a luz, que começou a aparecer cerca de 380 mil anos após o início da grande expansão. Melhor descrita como brilho, ela é resultante dos processos que originaram a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, RCFM, presente em todas as regiões do nosso universo. O contínuo resfriamento dos materiais presentes no espaço deu origem aos gases, poeiras e outras matérias que constituem as estrelas, galáxias, planetas, asteroides, cometas e todos os demais componentes do universo. História da teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang foi sugerida pelo físico belga Georges Lemaitre, de 1894 a 1966, em um artigo, publicado no ano de 1927, que discorre a respeito de como o universo pode ter se originado a partir da expansão de um único átomo, o chamado átomo primordial. As ideias de Lemaitre receberam suporte por meio dos estudos realizados por Edwin Hubble, de 1889 a 1953, a respeito do comportamento das galáxias e como elas se movimentam no espaço, afastando-se umas das outras a uma velocidade acelerada. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein, de 1879 a 1955, foi também fundamental para a compreensão de como a força gravitacional age no espaço-tempo, servindo como base teórica para as observações de Hubble e para a noção de como funcionam objetos como os buracos negros, que possuem no seu núcleo um ponto de densidade infinita. O termo Big Bang, grande explosão, teria sido cunhado no final da década de 1940, em uma análise crítica à teoria feita pelo astrônomo britânico Fred Hoyle, de 1915 a 2001. No ano de 1965, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, cuja existência havia sido prevista durante os anos de 1940, acabou sendo de fato encontrada por pesquisadores dos laboratórios Bell, pertencentes à empresa fundada por Graham Bell, nos Estados Unidos. Atualmente, diversas pesquisas e missões são desenvolvidas por laboratórios internacionais e agências espaciais, como a NASA, voltadas a atestar a veracidade da teoria do Big Bang, que continua sendo a mais aceita entre os pesquisadores para explicar a origem do universo. Há evidências que atestem o Big Bang? Como vimos acima, existem, de fato, algumas evidências que são capazes de atestar a teoria do Big Bang. A principal delas diz respeito à comprovação da radiação emitida pela interação das partículas que formavam o universo pouco tempo após o início da expansão, que continua até os dias de hoje sendo transmitida pelo espaço. O afastamento das galáxias com relação ao planeta Terra, que é explicado pela lei de Hubble, formulada por Edwin Hubble,
é utilizado como meio de comprovar a contínua expansão do universo, corroborando a teoria do Big Bang. A composição material de galáxias muito antigas, datadas de poucos milhares de anos após o início da expansão, da mesma forma como a composição de algumas estrelas vermelhas, tem auxiliado pesquisadores a encontrar registros de que o Big Bang não fica somente no campo teórico. Acredita-se ainda que alguns buracos negros supermassivos, chamados de primordiais, contenham vestígios da expansão, uma vez que eles se formaram logo após o seu início. Muitas dessas evidências têm sido estudadas por missões lançadas pela NASA, algumas das quais datam da década de 1990, além de projetos como o do acelerador de partículas LHC, sigla que vem do inglês e corresponde a Grande Colisor de Hadrons, instalado no Centro Europeu de Reações Nucleares, CERN, na Suíça, que procura recriar a sopa primordial formada logo após o Big Bang. Resumo sobre Big Bang. A teoria do Big Bang é atualmente a mais aceita para explicar a origem do universo. De acordo com essa hipótese, o universo surgiu a partir da expansão repentina e violenta de uma partícula extremamente densa e quente. Essa expansão é por vezes chamada de explosão. Nos primeiros momentos, o universo era constituído pelo plasma de quark-gluons. Com o passar do tempo, esse conjunto de partículas que estava em altíssimas temperaturas resfriou. Junto desse processo e da interação entre os elementos presentes no espaço foi formado o universo como hoje ele se apresenta. A teoria do Big Bang foi formulada na década de 1920 por meio de análises de outros estudos que descreviam o movimento de afastamento das galáxias. Existem elementos comprobatórios do Big Bang, como a radiação cósmica e o afastamento das galáxias.